vamos lá. Gente, olha só, o primeiro método que a gente vai estudar é chamado de cristalização fracionada. Esse método aqui, ele se baseia na diferença de solubilidade e, no caso, na formação de cristais. Como assim? Olha só, aqui eu coloquei uma figurinha que mostra dois sólidos. Eu tenho aqui o nitrato de sódio e o iodato de potássio. Eles estão dissolvidos em água. Como é que eu faço para separar essas substâncias, para ter esses dois sólidos separadamente? Eu vou começar a aquecer o meu sistema lentamente. À medida que eu for aquecendo o sistema, uma dessas substâncias ela vai precipitar primeiro, ou seja, ela vai se cristalizar primeiro. Nesse caso aqui, o nitrato de sódio ele cristaliza primeiro. Então, depois que ele cristalizar e precipitar, aí eu posso realizar uma filtração e separar os meus cristais de nitrato de sódio. Em seguida, eu continuo o aquecimento até que o iodato de potássio comece a cristalizar. Depois que ele cristalizar, eu paro o aquecimento, faço uma filtração e consigo retirar o iodato de potássio. Então, no caso aqui, ó, eu tenho uma mistura líquida, onde eu tenho sólidos dissolvidos dentro daquele solvente. À medida que eu vou aquecendo, o solvente e o líquido vai evaporando e os cristais vão se formando. Lembrando que cada substância vai cristalizar em um momento diferente, tá? Devido à sua diferença de temperatura de fusão. Uma cristaliza primeiro, depois a outra vai cristalizar primeiro. Vai cristalizar depois, tá bom? Esse método também, alguns livros trazem como evaporação, né? Que você tem a evaporação do solvente e a formação de cristais. Inclusive, é utilizado nas salinas, para você obter o sal da água do mar, tá bom? Só que nesse caso a gente perde o solvente porque a água evapora, tá bom? O próximo método é a destilação. Nós temos dois tipos de destilação. Nós temos a destilação simples e a destilação fracionada, tá certo? A destilação ela é utilizada para separar componentes de uma mistura sólido-líquido, sendo que o sólido ele está dissolvido no líquido, por exemplo, água e sal, tá? Lembrando que esse sólido não pode ser volátil, ou seja, ele não pode evaporar com facilidade, porque senão não tem como a gente conseguir separar. Para realizar uma destilação simples, eu preciso de alguns aparelhos, né, de algumas vidrarias, de alguns equipamentos. Claro que esses equipamentos, às vezes, ele pode mudar, né? A gente pode improvisar. Mas, de modo geral, nós utilizamos o seguinte, ó. Nós utilizamos um bico de Bunsen, no caso, uma fonte de aquecimento, tá? O tripé, uma tela de amianto para poder distribuir o calor, um balão de destilação, esse daqui, uma rolha, um termômetro, né? Você acopla o termômetro ali no balão. O condensador ele é fundamental, gente, porque é o condensador que vai fazer a transformação do vapor em líquido, que vai condensar a substância que eu estou destilando, né, os vapores. E um Ellermeier para poder recolher o destilado, digamos assim, tá bom? Aqui eu tenho um condensador, onde eu estou apontando aqui. Esse condensador ele tem duas entradas. Uma é a entrada de água e o outro a gente conecta uma mangueira para a saída de água. Sempre fica circulando água fria dentro do condensador para manter ele com a temperatura baixa. O que é que vai acontecer? Vamos supor que aqui eu tenho colocado água e sal. À medida que eu for aquecendo, como a água ela vai evaporar primeiro, né, o sal ele não vai evaporar, só em temperaturas muito altas, o vapor de água ele vem para cá, ele passa pelo condensador, o vapor. Quando esse vapor passar pelo condensador, como o nome já diz, né, ele vai condensar. Esse vapor ele vai se transformar em líquido. E aí eu vou recolher a água aqui no Ellermeier e vai ficar só o sal aqui no balão. Então eu consigo separar o líquido do sólido utilizando uma destilação, tá bom? Outro detalhe interessante, eu coloquei aqui novamente para vocês verem, ó, o bico de Bunsen, o balão, o condensador, o suporte e um becker. Aqui nós temos uma imagem de laboratório, onde você não está vendo um bico de Bunsen, a gente está aqui usando uma chapa de aquecimento, né? No caso a gente pode improvisar. Aqui em vez de utilizar, por exemplo, um Ellermeier, eu estou utilizando um frasco coletor, mas não tem problema. O que não pode faltar na destilação é uma fonte de aquecimento, o balão de destilação e o condensador, né, gente? Uma destilação sem um condensador é impossível de acontecer. Então a gente precisa de um condensador, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes mais profundos sobre a teoria da destilação, aí seria uma parte mais físico-química do processo, mas o que vocês têm que saber é isso daqui, como funciona a técnica, quais são a fundamentação teórica da técnica, tá bom? A gente não precisa entrar tanto em detalhe, mas se vocês tiverem curiosidade, futuramente a gente pode fazer um vídeo mais avançado um pouquinho sobre a teoria da destilação, tá bom? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre a história da destilação, é muito bacana. Então, destilação simples para separar uma mistura de um sólido dissolvido num líquido, tá certo? Lembrando que esse sólido não pode ser volátil, ok? Então vamos seguir. Gente, aqui eu trouxe só uma curiosidade, né, que faz parte, já dando um spoiler da história da destilação. A destilação é uma técnica que ela surgiu há muito tempo atrás, é uma técnica muito antiga, que inclusive até hoje se utiliza a destilação para a produção de aguardentes, né, de bebidas alcoólicas, de cachaça, por exemplo. Se fabrica cachaça utilizando a técnica de destilação. Só que no caso eles utilizam um instrumento chamado alambique.
O alambique é esse daqui, ó, que eu tô apontando. Mas se você for ver, não tem um bico de Bunsen, mas nós temos uma fonte de calor aqui, ó, o fogão a lenha. E nós temos aqui esse tubo aqui, ó, que vai levar o vapor até dentro desse recipiente aqui. Aqui dentro você tem uma serpentina, que ela tem uma temperatura muito baixa, é frio, e aí esse vapor ele vai condensar. Então é a técnica da destilação, só que utilizando um outro aparelho, que é o alambique. Nesse caso aqui é um alambique de cobre. Até hoje, algumas fábricas, eles utilizam esse alambique para a produção de aguardente, de cachaça, por exemplo, tá bom? Mas aí, não vou dar muito spoiler, porque na aula de história da destilação, aí eu vou trazer para vocês bem direitinho a história, como é que era feito antigamente, tá? Mas esse é um processo muito antigo que perdura até hoje, nos nossos dias atuais, que utiliza a teoria da destilação, tá bom? Então vamos lá. Gente, por último, nós temos a destilação fracionada. A técnica é muito semelhante com a destilação simples, os aparelhos também são bem semelhantes. Nós temos o condensador, nós temos aqui uma manta elétrica, né? Naquele caso lá era uma chapa, tá? Eu falei manta, desculpa, era uma chapa. E aqui nós também temos o balão de destilação. O que muda é que aqui você vai ter a presença de uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento ela pode ser em serpentina, ela pode ser em bolas. E o que é que vai acontecer? Qual é a principal diferença da destilação fracionada para simples? Que na simples eu separo uma mistura de um sólido dissolvido num líquido. Aqui eu vou utilizar para separar dois líquidos miscíveis, ou seja, líquidos que se misturam. Por exemplo, água e álcool, tá? E detalhe, esses líquidos têm que ter temperatura de ebulição diferente, tá? Se a temperatura de ebulição for muito parecida, não dá pra gente separar por destilação fracionada. Agora tem que ter uma diferença de temperatura de ebulição. Tanto é que já vai uma observação muito importante para vocês anotarem, tá? Misturas azeotrópicas, lembra que são misturas azeotrópicas? Se você não lembra, vai aparecer aqui o cardzinho em algum lugar para você assistir a nossa aula de misturas. Lá eu falo sobre o que é uma mistura azeotrópica e uma mistura eutética, tá? Misturas azeotrópicas são aquelas misturas que têm a temperatura de ebulição constante. Então não dá para me separar uma mistura azeotrópica por destilação, porque a temperatura da mistura ela é constante, não tem diferença, tá? Então quando eu começar a aquecer, todos os componentes ali da mistura eles vão começar a evaporar ao mesmo tempo, então não dá. Então como é que funciona a destilação fracionada? Deixa eu mostrar aqui para vocês a figurinha. Pronto, aqui ó. Eu coloco aqui os meus dois líquidos, por exemplo, água e álcool. A gente sabe que o álcool ele evapora primeiro que a água. Então, à medida que eu for aquecendo o sistema, o álcool vai evaporar. Depois, o vapor de água também vai vir. Só que essas bolinhas aqui, gente, na coluna de fracionamento, é justamente para atrapalhar. O líquido que tem a temperatura de ebulição mais baixa, ou seja, que evapora primeiro, ele vai conseguir passar os obstáculos primeiro e vai condensar. Tá? Já outras substâncias, os vapores eles vão, mas eles não vão conseguir condensar por causa dos obstáculos, tá certo? E aí depois que ele condensar, a gente recolhe o líquido aqui no Ellermai, tá? O processo é bem parecido com a destilação simples. O que muda é que você utiliza fracionada para separar líquidos miscíveis e tem que ter uma coluna de fracionamento. Viu a coluna de fracionamento, você já sabe que é destilação fracionada, porque a simples não usa essa coluna, tudo bem? E aí, para terminar, só outra curiosidade, né? Inclusive também a gente já tem um vídeo aqui no canal, na aula do terceiro ano sobre petróleo, que eu falo sobre essa técnica. A destilação fracionada, ela é uma das principais técnicas utilizadas na indústria de petróleo, para fazer a separação dos componentes de petróleo. Como assim? Aqui nós temos o petróleo bruto, ó, ele vai para uma caldeira, e esse petróleo ele é aquecido, e aí você tem colunas gigantescas, tá certo? Se você quiser ver as fotos direitinho, tem lá na aula do canal sobre petróleo, uma aula do terceiro ano, tá bom? E aí, esses componentes do petróleo, a gente vai aumentando a temperatura, nessas colunas de fracionamento são muito altas, e aí você vai ver o seguinte, ó, aqui embaixo a temperatura é de 600 graus e a temperatura vai diminuindo. As substâncias mais voláteis, ou seja, aquelas que conseguem evaporar com mais facilidade, elas são recolhidas lá em cima da torre. Por exemplo, aqui nós temos gás natural. Compostos com até 4 átomos de carbono, eles são recolhidos lá em cima. Quanto mais pesado for a minha molécula, né, ou seja, quanto maior a temperatura de ebulição dela, eu vou recolhendo ela aqui na parte de baixo. Por exemplo, o asfalto. O asfalto tem temperatura de ebulição muito alta. Então, aqui embaixo, ó, como a temperatura é muito alta, é aqui que ele vai ser recolhido. Substâncias de temperaturas de ebulição mais baixas são recolhidos na parte de cima da coluna, da torre. E as substâncias com temperatura de ebulição maior, que precisam de mais energia, são recolhidas na parte de baixo. E aí você consegue obter, por exemplo, a gasolina, o querosene, óleo lubrificante, né, os derivados do petróleo utilizando destilação fracionada. Então já sabe, questões de separação de mistura envolvendo petróleo, principalmente é destilação fracionada, tá bom?
E, gente, para encerrar, eu trouxe aqui só uma curiosidade também, que são as estações de tratamento de água. Muito cobrado em vestibular, tá? Sempre tem questões de vestibular falando sobre estação de tratamento de água. E eu vou explicar aqui resumidamente para vocês também, pra gente não demorar bastante. Mas se vocês quiserem depois um aprofundamento ainda maior sobre estação de tratamento de água, eu posso fazer um vídeo, tá? Mas de forma bem simples, ó, nós temos aqui uma represa, né? Aí você tem aqui uma adutora, você pega a água dessa represa, essa água chega na estação de tratamento, a gente chama de água bruta, que é a água que ainda está suja, né? Quando essa água chega na estação, ela vai passar por algumas etapas de tratamento. A primeira etapa é chamada de floculação. O que é isso, Carlinhos? Você pega sulfato de alumínio, cal e cloro, mas principalmente sulfato de alumínio, e quando você adiciona o sulfato de alumínio, vai acontecer algumas reações, que eu não vou mostrar aqui agora, né, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo mais aprofundado, mostrando as reações. Mas vamos lá, você pega o sulfato de alumínio, quando você adiciona na água, esse sulfato de alumínio, após a reação, ele vai formar flocos. As substâncias que estão ali sólidas, né, poeira, por exemplo, a parte sólida, ela vai começar a grudar, vai se aproximar uma com a outra e vai formar flocos. E aí esses flocos de sujeira, eles, como eles são mais densos, eles começam a ir para o fundo, tá? E eles vão formar flocos, por isso que é floculação. Depois, essa água, né, ela vem para a segunda parte, que é a decantação. Ou seja, aqueles flocos que se juntaram, né, quando eu joguei o sulfato de alumínio, aglutinou ali as partículas de sujeira, eles vão lá para o fundo do tanque. Isso é chamado de decantação. Aí fica aqui, ó, a parte de sujeira fica aqui, e aí a água passa. Só que nem toda a sujeira ainda foi removida, ainda tem aquelas partículas menores que não decantaram. E aí a gente vai para a filtração. Essa filtração, você tem aqui, ó, carvão ativado, areia e cascalho. Quando a água passa pela areia, pelo carvão e pelo cascalho, as partículas menores ficam retidas ali no carvão e na areia, né? Isso é uma filtração. E aí a água passa para a última etapa. Detalhe, Carlinhos, depois da filtração a água já está pronta para beber? Não, porque a gente conseguiu remover ali o grosso, as partículas sólidas, mais visíveis, tá? Mas essa água ainda pode ter micro-organismos. E aí nós vamos para a última etapa, que é a desinfecção. Que aí, na desinfecção, a gente faz dois processos. A cloração, que é a adição de cloro, tá? Geralmente é o cloro gasoso, mas geralmente eles não usam cloro gasoso, eles usam a hipoclorito, tá certo? E a fluoretação, que é a adição de flu. Para quê? A cloração é para matar os micro-organismos, porque o hipoclorito, né, o ânion hipoclorito, ele tem ação bactericida, né? No caso, na verdade, é o ácido hipocloroso que vai ionizar formando hipoclorito. Então, a adição de cloro é para matar as bactérias, os agentes patogênicos. E a adição de flu, que é a fluoretação, é para prevenção de cáries, né? A nossa água, né, de tratamento, quando ela chega da CAGES, aqui no Ceará, por exemplo, ela é uma água que ela já vem adicionada de flu, para prevenção de cáries, tá bom? E aí depois da desinfecção, essa água é mandada para os reservatórios e aí distribuída para as cidades, para as nossas casas, no caso, né? Então os processos principais, nós temos primeiro a floculação, decantação, filtração e por último a desinfecção. Dentro da desinfecção nós temos a cloração, que é para matar os micro-organismos, e a fluoretação, que é para os nossos dentes, tá bom? Então, meus queridos, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente ainda vai ter uma próxima aula, a parte 3, só que aí só com exercícios, tá? Pra gente fixar tudo que a gente viu, todos os métodos de separação, a gente vai fazer questões sobre esses métodos, inclusive sobre tratamento de água também, pra você ir praticando e ficar bem ok, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.